desvendando os segredos da antiga Nínive, a história chocante dos ninivitas. Gancho inicial. Imagine uma cidade tão cruel e temida que se tornou sinônimo de terror e violência. Uma cidade que foi palco de atrocidades inimagináveis e cuja história é um testemunho da capacidade humana de cometer o mal. Essa cidade é Nínive, a antiga capital do Império Assírio, e é sobre ela que vamos falar hoje. Introdução. A antiga Nínive é um dos lugares mais fascinantes e ao mesmo tempo mais aterradores da história. Localizada na Mesopotâmia, região que hoje corresponde ao Iraque, Nínive foi a capital do Império Assírio, um dos mais poderosos impérios da antiguidade. Fundada no século X a.C., a cidade cresceu rapidamente e se tornou um centro de comércio, cultura e poder. No entanto, foi sua crueldade e violência que a tornaram famosa, ou melhor, infame. A história dos ninivitas é uma história de conquistas, de guerras sangrentas e de atrocidades cometidas contra os inimigos e contra o próprio povo. Eles eram conhecidos por sua brutalidade e por sua capacidade de cometer atos de violência inimagináveis. Mas afinal, quem eram os ninivitas? Qual era a origem de sua crueldade? E o que aconteceu com a cidade de Nínive após sua queda? Para entender a história dos ninivitas, é necessário mergulhar na cultura e na sociedade da antiga Mesopotâmia. A região era habitada por diversas tribos e cidades-estados, cada uma com sua própria cultura e religião. Os assírios, que habitavam a região da Assíria, eram um povo guerreiro e expansionista, que buscavam conquistar e dominar as outras cidades e tribos da região. A cidade de Nínive foi fundada pelos assírios e se tornou rapidamente um centro de poder e de comércio. A cidade era governada por um rei, que era considerado um deus na terra. O rei era responsável por garantir a prosperidade e a segurança da cidade, e para isso, ele precisava manter um exército forte e bem treinado. Os ninivitas eram conhecidos por sua habilidade em combate e por sua crueldade. Eles eram treinados desde jovens para lutar e para matar, e eram incentivados a cometer atos de violência contra os inimigos. A cidade de Nínive era um lugar de treinamento para os guerreiros, onde eles aprendiam a lutar e a matar. A crueldade dos ninivitas não se limitava apenas aos inimigos. Eles também cometiam atos de violência contra o próprio povo. A escravidão era comum em Nínive, e os escravos eram tratados de forma brutal. Os ninivitas também praticavam a tortura e a execução pública, como forma de manter a ordem e a disciplina na cidade. A história dos ninivitas é um testemunho da capacidade humana de cometer o mal. É um lembrete de que a violência e a crueldade não são exclusivas de nossa época, mas sim são uma parte da história da humanidade. No entanto, é importante lembrar que a história também é um aprendizado e que podemos aprender com os erros do passado para construir um futuro melhor. Neste vídeo, vamos mergulhar na história dos ninivitas e explorar a crueldade e a violência que caracterizaram essa cidade. Vamos ver como a cidade de Nínive foi fundada e como se tornou um centro de poder e de comércio. Vamos também explorar a cultura e a sociedade da antiga Mesopotâmia e como elas influenciaram a história dos ninivitas. A história dos ninivitas é um tema fascinante e complexo, que envolve a conquista, a guerra e a violência. Para entender melhor a história desses guerreiros, é necessário mergulhar na cultura e na sociedade da antiga Mesopotâmia. A Mesopotâmia era uma região fértil e rica, que era habitada por diversas tribos e cidades-estados. Cada uma dessas tribos e cidades-estados tinha sua própria cultura e religião, e elas viviam em constante conflito umas com as outras. A região era conhecida por sua riqueza e por sua importância estratégica, e era cobiçada por muitos impérios e nações. Os assírios, que habitavam a região da Assíria, eram um povo guerreiro e expansionista. Eles buscavam conquistar e dominar as outras cidades e tribos da região, e para isso, eles desenvolveram um exército forte e bem treinado. Os assírios eram conhecidos por sua habilidade em combate e por sua crueldade, e eram temidos por todos os seus inimigos. A cidade de Nínive foi fundada pelos assírios e se tornou rapidamente um centro de poder e de comércio. A cidade era governada por um rei, que era considerado um deus na terra.
O rei era responsável por garantir a prosperidade e a segurança da cidade, e para isso, ele precisava manter um exército forte e bem treinado. Os ninivitas eram conhecidos por sua habilidade em combate e por sua crueldade. Eles eram treinados desde jovens para lutar e para matar, e eram incentivados a cometer atos de violência contra os inimigos. A cidade de Nínive era um lugar de treinamento para os guerreiros, onde eles aprendiam a lutar e a matar. A crueldade dos ninivitas não se limitava apenas aos inimigos. Eles também cometiam atos de violência contra o próprio povo. A escravidão era comum em Nínive, e os escravos eram tratados de forma brutal. Os ninivitas também praticavam a tortura e a execução pública, como forma de manter a ordem e a disciplina na cidade. A história dos ninivitas é um testemunho da capacidade humana de cometer o mal. É um lembrete de que a violência e a crueldade não são exclusivas de nossa época, mas sim são uma parte da história da humanidade. No entanto, é importante lembrar que a história também é um aprendizado, e que podemos aprender com os erros do passado para construir um futuro melhor. Um dos mais famosos reis da Assíria foi Senaqueribe, que governou a cidade de Nínive no século 8 a.C. Senaqueribe foi um rei cruel e ambicioso, que buscava expandir o Império Assírio e conquistar todas as cidades e tribos da região. Ele foi responsável por muitas conquistas e por muitas atrocidades, e é lembrado como um dos mais cruéis reis da história. Outro rei famoso da Assíria foi Assurbanipal, que governou a cidade de Nínive no século 7 a.C. Assurbanipal foi um rei culto e inteligente, que buscava expandir o Império Assírio e conquistar todas as cidades e tribos da região. Ele foi responsável por muitas conquistas e por muitas atrocidades, e é lembrado como um dos mais cruéis reis da história. A cidade de Nínive foi destruída no século 7 a.C., quando foi conquistada pelos medos e pelos babilônios. A cidade foi saqueada e destruída, e muitos de seus habitantes foram mortos ou escravizados. A queda de Nínive marcou o fim do Império Assírio, e a região foi conquistada por outros impérios e nações. No próximo bloco, vamos explorar a cultura e a sociedade da antiga Mesopotâmia e como elas influenciaram a história dos ninivitas. A cultura e a sociedade da antiga Mesopotâmia eram complexas e influenciaram a história dos ninivitas. A região era habitada por diversas tribos e cidades-estados, cada uma com sua própria cultura e religião. A Mesopotâmia era uma região fértil e rica que era cobiçada por muitos impérios e nações. A sociedade mesopotâmica era dividida em classes sociais, com os reis e os nobres no topo da hierarquia. Os reis eram considerados deuses na terra e eram responsáveis por garantir a prosperidade e a segurança da cidade. Os nobres eram os proprietários de terras e eram responsáveis por administrar a cidade. A classe média era composta por mercadores, artesãos e agricultores. Eles eram responsáveis por produzir bens e serviços para a cidade e eram uma parte importante da economia. A classe baixa era composta por escravos e trabalhadores, que eram tratados de forma brutal e eram forçados a trabalhar em condições difíceis. A religião era uma parte importante da sociedade mesopotâmica. Os mesopotâmios acreditavam em uma variedade de deuses e deusas, cada um com seus próprios poderes e responsabilidades. Os reis eram considerados deuses na terra e eram responsáveis por garantir a prosperidade e a segurança da cidade. A cultura mesopotâmica era rica e diversificada. A região era conhecida por sua arquitetura, sua arte e sua literatura. A cidade de Nínive era um centro de cultura e de comércio, e era visitada por pessoas de todas as partes do mundo. A história dos ninivitas é um tema fascinante e complexo, que envolve a conquista, a guerra e a violência. É um lembrete de que a história é um aprendizado e que podemos aprender com os erros do passado para construir um futuro melhor. A história dos ninivitas é um tema fascinante e complexo, que envolve a conquista, a guerra e a violência. É um lembrete de que a história é um aprendizado e que podemos aprender com os erros do passado para construir um futuro melhor. Um dos mais famosos textos da literatura mesopotâmica é o Epopeia de Gilgamesh,
que foi escrita no século VII a.C. A epopeia conta a história de Gilgamesh, um rei de Uruk que busca a imortalidade e a sabedoria. A epopeia é um clássico da literatura mundial e é considerada uma das mais antigas obras de literatura que ainda são lidas hoje. A arquitetura mesopotâmica era conhecida por sua grandiosidade e sua beleza. A cidade de Nínive era um exemplo disso, com seus palácios e templos grandiosos. A cidade era construída com pedra e tijolo e era decorada com arte e esculturas. A arte mesopotâmica era conhecida por sua beleza e sua complexidade. A região era famosa por suas esculturas e pinturas, que eram usadas para decorar os palácios e templos. A arte mesopotâmica era influenciada pela religião e pela mitologia, e era usada para contar histórias e mitos. A história dos ninivitas é um tema fascinante e complexo, que envolve a conquista, a guerra e a violência. É um lembrete de que a história é um aprendizado e que podemos aprender com os erros do passado para construir um futuro melhor. No próximo bloco, vamos explorar a queda de Nínive e como a cidade foi destruída. A queda de Nínive foi um evento significativo na história da antiga Mesopotâmia. A cidade foi conquistada pelos medos e pelos babilônios no século VII a.C. e foi destruída e saqueada. A queda de Nínive marcou o fim do Império Assírio, e a região foi conquistada por outros impérios e nações. A conquista de Nínive foi liderada pelo rei Medo, Ciaxares, e pelo rei babilônio, Nabopolassar. Eles formaram uma aliança para conquistar a cidade e destruir o Império Assírio. A batalha foi longa e sangrenta, e a cidade foi finalmente conquistada após um cerco de vários meses. A cidade foi saqueada e destruída, e muitos de seus habitantes foram mortos ou escravizados. A queda de Nínive foi um evento significativo na história da antiga Mesopotâmia e marcou o fim do Império Assírio. A região foi conquistada por outros impérios e nações, e a cidade de Nínive foi esquecida por muitos séculos. No entanto, a história dos ninivitas não foi esquecida. A cidade foi redescoberta no século XIX, e as escavações arqueológicas revelaram a grandiosidade e a beleza da cidade. A cidade foi reconstruída, e muitos de seus artefatos e monumentos foram preservados. A história dos ninivitas é um tema fascinante e complexo, que envolve a conquista, a guerra e a violência. É um lembrete de que a história é um aprendizado, e que podemos aprender com os erros do passado para construir um futuro melhor. Se você gostou desse vídeo, por favor, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de compartilhar com seus amigos e familiares. Também, por favor, não se esqueça de deixar seu comentário abaixo, compartilhando suas opiniões e pensamentos sobre a história dos ninivitas. A história dos ninivitas é um tema que pode ser explorado de muitas maneiras diferentes. Você pode ler livros e artigos sobre a história da antiga Mesopotâmia, ou pode assistir a documentários e vídeos sobre o assunto. Você também pode visitar museus e sítios arqueológicos para aprender mais sobre a história e a cultura da região. Lembre-se de que a história é um aprendizado, e que podemos aprender com os erros do passado para construir um futuro melhor. A história dos ninivitas é um exemplo disso, e é um lembrete de que a violência e a crueldade não são exclusivas de nossa época, mas sim são uma parte da história da humanidade. Obrigado por assistir a esse vídeo, e esperamos que você tenha aprendido algo novo e interessante sobre a história dos ninivitas. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de compartilhar com seus amigos e familiares.